resolvi aprofundar os conceitos de ontem, porque eles estão fresquinhos e são complexos. E eu estava aqui conversando com o pessoal sobre a consciência. E aí, quando a gente pega o texto bíblico, o texto sagrado, fica claro de Gênesis de 1 a 3 que o homem, eu vou chamar de homem adâmico, ele vivia num outro estado de consciência. Tinha consciência? Tinha, mas era outro. E o que vai marcar, então, o nascimento da consciência como nós conhecemos hoje é a descoberta do bem e do mal. Porque o pecado primordial foi experimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? É o que está lá. Na versão judaica, na versão protestante, na versão católica, onde você tiver uma versão mais fiel à Torá, você vai ter essa narrativa. Eu gosto muito também de como o Stanley Kubrick, ou de como algumas correntes antropológicas marcam o nascimento da consciência. É um pouco diferente da Bíblia, mas também é complementar. Vai dizer que o que vai marcar o nascimento da consciência é o momento em que o homem descobre que pode criar coisas. Por exemplo, o fogo, a roda e a própria ferramenta, não é? Quando ele faz a descoberta do fogo, de que ele pode criar o fogo, que está contado, por exemplo, no mito de Zeus, né? Vocês conhecem o mito de Zeus, o Zeus vai lá e faz o fogo e tal. O que a gente pode afirmar, assim, com toda a propriedade, sem estar ferindo nada? É que a consciência é uma estrutura psicológica que foi se desenvolvendo e sendo criada ao longo da história da humanidade. Você não pode dizer, tem muitas pessoas que projetam o presente no passado e cometem um anacronismo. E imaginam, por exemplo, que um homem que viveu na época de Sócrates tinha o mesmo nível de compreensão da realidade que um homem hoje tem. Não tinha. Vamos lá, a gente fala muito nos doutores da Idade Média. Um doutor da Idade Média tinha menos informação do que uma criança de 12 anos hoje. Não tenho a menor dúvida disso. Não é? Bom, é tanto que o saber é enciclopédico. Como é que alguém se formava doutor? Ele decorava a enciclopédia. Hoje não dá para decorar nada, porque é tanta informação sendo produzida, não é? Como é que a gente decoraria a Wikipedia? É impossível, não tem como. Então, assim, são níveis de compreensão diferentes, né? A gente pode raciocinar, eu espero que o Bertoni não fique à vontade comigo, porque eu posso usar tanto o desenvolvimento dos instrumentos, como eu posso usar o próprio texto sagrado, a própria narrativa sagrada para fundamentar o que eu estou falando aqui. Você vai ter uma percepção de Deus no Velho Testamento, você vai ter uma percepção diferente de Deus no Novo Testamento. O que mudou? Deus ou a percepção? A percepção. A percepção. A percepção. E aí, trazendo isso para a psicologia, que é o que nos interessa aqui, nós vamos ver que não só a consciência é histórica, ela é uma estrutura que é formada dentro de um determinado período da história, ela também é social, porque ela é formada dentro de um grupo ou grupos sociais. Então, por exemplo, eu tenho uma relação assim extraordinária com netos, né? Especialmente com netos. Com filhos também, mas neto é demais. E aí eu fiz uma viagem com eles, né? E ficamos juntos e tudo. E eles queriam, vamos lá. Eles foram no meu consultório e lá tem uma máquina de escrever antiga. E funciona. E eles olharam aqui e falaram, o que é isso? São duas crianças, né? Estava com 5 e o outro com 8. Uma máquina de escrever. Avô.
vocês escreviam nisso? Era. Mas como é possível? Aí eu pus o papel, ensinei, eles não saíram mais da máquina, né? Não saíram. Tiraram foto com a máquina, levaram para a escola. Por quê? Aquilo para eles é uma coisa assim inusitada, não é? Aí em casa eu tenho lá os 200 LPs. Aí lá, isso era como vocês ouviam música. Era como a gente ouvia. Então, assim, para a geração da Rafaela, é absolutamente natural o mundo virtual. Para mim, não era. É tanto que eu compro o computador em 93, já no financiamento que o BNDES abriu para pesquisadores, porque não tinha computador para vender. Micro era o preço de um carro Mille, não é, Bertone? Era um Mille. E aí o BNDES abre lá uma linha de financiamento para computador. Aí eu comprei. Vocês adivinham que eu deixei na caixa? Eu só fui abrir 6 meses depois. E já... Nem existia o Windows ainda, era só o Não, DOS, né? era só o DOS. Bom, falar isso aqui para a Rafaela, para o Alex, que já são mais atuais, não faz o menor sentido, porque já foram iniciados na juventude, ela na infância e o Alex na juventude, no mundo virtual. Bom, então, quando eu falo que a consciência é histórica, ela significa dizer o quê? Que determinadas formas de conhecimento e de apreensão do conhecimento não ocorrem igual para todas as gerações. Nem da apreensão da realidade, não ocorre. Não ocorre. Ocorre de forma completamente diferente, porque a geração vai ampliar a sua consciência até o limite do possível para os instrumentos que ela tem. Daí porque a concepção que a gente viu na primeira aula, quando eu falei da magia, da religião, não, que as pessoas têm do mundo, não é errada, é própria para aquele momento em que elas estão existindo. E a gente vai ver que quem melhor trabalhou com o conceito de consciência foi o filósofo, psiquiatra e psicopatologista chamado Karl Jasper. O livro chama-se Psicopatologia 1 e 2. É um livro extraordinário, porque ele descreve não apenas a consciência, e ele faz isso de uma forma absolutamente vivencial, mas ele descreve todos os estados alterados da consciência, os possíveis para... ninguém ultrapassou Jasper. Ninguém, escreve Jasper, com cacau, Jasper, mas fala-se Jasper. Ninguém ultrapassou. Ele é o número 1 na descrição de tudo aquilo que uma pessoa é capaz de sentir, de gerar, de criar, de ter como sintoma psicológico. Não é? Então, é uma leitura assim, monumental. O que a gente vai observar? Que esse conceito chamado de consciência, assim como ele teve etapas e estágios na história da humanidade, também tem etapas e estágios na história do desenvolvimento individual. Então, aí eu vou fazer... É difícil na minha idade a gente não fazer referências pessoais, né? Quando eu tinha 17 anos, eu comprei A República de Platão. Aí fui ler, com 17 anos. Aquilo não fazia sentido nenhum para mim. Mas nenhum mesmo. Nenhum. Não é? É tanto que, quando você entra na universidade, os professores nem gostam de colocá-los em contato com textos de Jung, com textos de Freud, porque vão parecer textos esotéricos, né? Assim, é uma outra linguagem, é uma outra forma de falar, uma outra forma. Não vai fazer sentido. À medida que você vai trilhando a senda da existência e a sua consciência, é que eu estava falando quando abriu aqui,
dentro de um processo que eu vou chamar de natural. Por que eu vou chamar de natural? Porque você pode ter interrupções, soluções de continuidade no desenvolvimento da consciência, que pode ocorrer tanto por traumas, por violências, ou mesmo por enfermidades. Você sabe que algumas pessoas que tiveram coronavírus têm sequelas neurológicas, né? Então, alguém com a sequela, alguém com Alzheimer, por exemplo, o estado de consciência dela é outro. Mas vamos lá, a criança. O estado de consciência da criança, na primeira fase da vida dela, a criança ela nasce indiferenciada com a mãe. Então, na verdade, a consciência não é dela, é da mãe. O que a mãe sente, ela sente. O que a mãe expressa, ela expressa. Pouco a pouco, ela vai se separando a figura, o símbolo da figura paterna, vai separando aquela criança da figura materna. E aí ela vai criando a capacidade não só de sentir, mas de refletir sobre o que sente. Tem uns momentos assim interessantes que a criança fala assim, você conta uma coisa para ela, ela fala assim, mas eu já pensei aqui na minha cabeça. Neste momento, ela já não é mais natureza, né? Já não está mais ligada psicologicamente à mãe, ela já começa a se distinguir. Mas a consciência de uma criança é uma, de um adolescente é outro, de um jovem é outra, de um homem maduro é outro, e de um homem que está na terceira idade, como eu, é outra coisa. Quando... Só uma... Fala. Não, você estava falando disso porque, assim, por exemplo, minha mãe, ela se separou do meu pai quando eu era muito pequena. Sim. E eu fiquei muito com a minha mãe. Tipo, eu cresci muito com a minha mãe. Então, assim, Sim. essa consciência de, eu penso, muito para mim. Tipo assim, não foi tão rápido, sabe? Sim. Tipo assim, eu me separei da minha mãe, assim, adolescente. Não Aos foi poucos, criança. né? Aos poucos, né? Mas é isso mesmo. E no caso da mulher, foi bom você colocar, por quê? Porque no caso da mulher, este processo é muito mais complexo e muito mais difícil. Por quê? Porque a mulher é igual à mãe, a mãe é igual à menina, a menina é igual à mãe. Então, as duas são totalmente diferenciadas. E aí, quem faz? Quando a gente fala na figura paterna, não é o pai propriamente dito, é a ideia de lei, a ideia de sociedade, né? A ideia de interdição, as ideias todas aí do diferente, ou assim, da alteridade. O pai traz para dentro, a figura paterna traz a ideia de alteridade. E a ideia de alteridade que gera a consciência. Por quê? É tanto que, na primeira fase da vida, entre 2 e 3 anos, até uma fase que o bebê ele olha no espelho e fala, nenê. É outro nenê. É igual pássaro, né? Se você colocar um espelho e tiver um pássaro macho na gaiola, ele ataca o espelho porque ele acha que é outro macho. A criança, até 2 anos e meio, 3 anos, 2 anos e meio, mais ou menos, tenho certeza disso, que Lacan vai chamar da fase do espelho, né? Lacan chama de fase do espelho. Ela olha no espelho, não é ela, é o nenê, é outro nenê. De 2 anos e meio aos 3, aí ele olha no espelho e fala, sou eu, né? Fulano ali. Ainda não usa, às vezes, a primeira pessoa, mas fala Mateus, Teteu, Tutu, né? É ele ali. Isso mostra o que eu estou falando. A fase, vamos lá, aí depois tudo aí a gente traz o Piaget aqui na conversa, tudo é concreto, depois começa a construção da abstração. É por isso que você vai ter primeiro as 4 operações de conta, não é? E somente na 7ª, na 8ª e na 9ª série é que você vai ter álgebra.
porque álgebra já é pura abstração. Mas você só vai ter trigonometria no ensino médio. Porque, para fazer trigonometria, você tem que ter a total capacidade de abstrair. E aí, por exemplo, esse é um problema crônico da escola brasileira, que eles não compreendem isso, e aí a professora fica lá ensinando fração, 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 a criança não tem como aprender. Todos os meus 3 filhos, quando eles passavam por esta fase, como é que eu ensinava a fração para eles? Com coisas concretas. Frutas, chocolate, bolo, coisa que você possa partir e mostrar. Aí ele olha e fala, mas é só isso? Porque quando ela escreve lá um meio mais um meio é igual ao inteiro. A criança não consegue entender o que é o inteiro, o que é o meio. Não faz nenhum sentido. Bom, quando chega na juventude, na adolescência, por conta da ativação da glândula pineal e da produção dos hormônios gonadotróficos, então há assim, uma explosão de sensações. O adolescente, ele começa a perceber todas as sensações. A gente dá muita ênfase à sensação sexual, mas não é só não. Ele começa a perceber tudo que existe de movimento, de cores, de sabores, de odores, de tudo, né? No processo normal, quando chega à medida que vai, vamos imaginar, vai chegando aos 30, aí as mulheres aos 30, elas estão completamente lúcidas. Isso aqui não é uma homenagem à Rafaela, mas os homens, quando vão alcançar a lucidez, eles alcançam os 40, não é aos 30. Aí, quando chega na minha idade, dentro de um processo natural, você tem novamente, você tem uma ampliação do campo da consciência de 5 a 7, depois de 12 a 14, depois de 30 a 40, dependendo de ser homem ou mulher, e depois de 60 a 65, tem assim novamente uma ampliação da consciência. É tanto que a sensação que a gente fica é aquela que Jorge Luiz Borges escreveu no poema, que a gente devia ter começado velho, porque as coisas ficam tão claras. É tudo tão claro que você pensa, mas por que eu não nasci, não comecei velho? E depois ia regredindo até morrer no útero materno. Seria muito mais fácil, né? Bom, mas o que eu estou falando? Que esse construto ele é histórico, social. Por quê? Porque a gente nasce e vive dentro de um determinado espaço de tempo. Então, aí a coisa que a gente descobre na minha idade é a vida tem prazo de validade. É por isso que um velho lúcido tem pressa. Ele tem pressa. Por que ele tem pressa? Porque a noção de existência já tem a noção de começo, meio e fim. Na primeira fase da vida, até os 30, é muito difícil uma mulher ter, e até os 40 um homem ter, porque eles ainda não viveram o suficiente para fazer a reflexão sobre a própria existência. Tudo está acontecendo ainda. Está tudo acontecendo e acontecendo ao mesmo tempo. É possível que alguns façam? Sim. Tem pessoas que são muito maduras e já começam a refletir sobre tudo muito cedo. Os filósofos, os artistas, em geral, os escritores fazem isso desde muito cedo, mas não é o comum. O comum é que vá tomando consciência aos poucos. Bom, por que eu disse ontem que era uma estrutura precária? Por quê? Nós não percebemos, mas nós vivemos grande parte da nossa existência absolutamente inconsciente. O Freud achava que era cerca de 50%. O Jung achava que era 60%. A neurociência afirma que é, no mínimo, 70%. Na verdade, a gente tem o quê? Ilhas de realidade. Vamos dizer assim, é como se
de vez em quando a gente tocasse na realidade. Mas o resto do tempo, nós estamos viajando. Devaneios, fantasias e sonhos. E Jung foi o que mais fala. E quando a gente toca na realidade, esses momentos, é um momento de crise? Muitas vezes. Muitas vezes. Perfeito. Muitas vezes é um momento de crise. Por quê? Porque você é chamado, né, à existência. Né? Olha, as coisas... De repente, todos nós praticamos a filosofia da autoilusão. Todos nós. A gente percebe isso quando alguém adoece numa família. Se a mulher adoece, o marido toma consciência. Muitas vezes não. Mas os filhos, jamais. Eles não conseguem perceber que pai adoeceu, que mãe adoeceu, sabe, que as coisas já não são mais as mesmas. Os filhos continuam atribuindo aos pais o poder que os pais não têm. Né? Porque quando é chamado... Não, mas... Aí quando você senta e fala assim, mas ela adoeceu mesmo. Aí, em geral, o contato com a realidade faz as pessoas deprimirem. Em geral. Não é depressão no sentido patológico, é aquela melancolia da dor. Né? Bom, Jung percebeu que muitas vezes nós não temos a capacidade para distinguir sonho de realidade e de fantasia. Isso eu falei ontem. Por quê? Porque quem faz essa distinção é a consciência. Mas como nós mergulhamos o tempo todo no sonho, então, para Jung, a fantasia, seja qual for, vamos lá, você fecha os olhos e imagina uma situação, você imagina numa situação, ou você cria uma fantasia qualquer, erótica ou não. A estrutura da fantasia é semelhante à estrutura do sonho. Na verdade, está sonhando acordado. É um sonho acordado. Depois nós vamos ver como a gente pode sonhar. Alex, eu encontrei uma obra que eu quero citar aqui para vocês três, né? Que é... Eu vou depois mandar no grupo, pedir para a Simone mandar, mas é como... Eu acho que o título é Como Construir e Utilizar Metáforas na Psicoterapia. Que ficou aquela questão que você falou, mas, mestre, é só imaginar, você vai ver. O livro é um livro, esse livro só tem em e-book, né? Extraordinário, extraordinário. Que é a questão de explorar exatamente essa falta de distinção, né? Tem vários, mas esse é o melhor, viu, Alex? Eu vou botar depois no grupo, a capa e tudo. Ele está baratinho, só tem e-book na Amazon. Então, é de uma brasileira, uma psicóloga lá de Minas Gerais, que ela vai explicar porque é tão importante você comunicar por meio da fantasia. Então, não só o paciente pode gerar a fantasia, como a gente pode gerar a fantasia no paciente, de forma induzida, consciente, até fazer com que ele se perceba ou dentro da situação que ele não quer perceber, ou se perceba dentro de uma outra situação que ele nunca percebeu. Bom. Eu acho isso fantástico, mestre. Preciso fazer um comentário aqui. É mais um dos pontos que fazem com que eu ache Jesus um camarada sensacional. Todos os relatos dele são baseados em parábolas, né? Nós vamos ter uma disciplina. Não perceber a genialidade dele, né? Na tradução de conceitos espirituais em realidade prática ali, completa do dia a dia, né? Nós vamos ter aqui no futuro uma disciplina, acho que no ano que vem, é Historytelling, né? Que está na moda no mundo todo. Eu dei um curso desse no Mackenzie 2 vezes lá para o pessoal do 9º e 10º semestre, eles amaram isso. E, na verdade, por que Jesus usava parábola intuitivamente? Vamos colocar assim, né? Para a gente não aprender com ele, né?
Claro que Jesus tem as razões dele, os motivos dele e o poder dele. Mas falando de Jesus como uma pessoa. Olha só, quando você usa uma metáfora e uma parábola, você dribla todas as resistências da consciência e fala diretamente ao inconsciente. Todas. Então, E no livro vocês vão ver que é possível construir, não só usar a metáfora que existe, mas é possível você construir uma metáfora a partir da história de vida do paciente e ampliar um pouco o campo de compreensão, de apreensão da consciência dele acerca dele, do outro e do mundo. Né? Então, isso eu acho fantástico, extraordinário. Mas eu queria aprofundar também um pouco mais a questão dos estados alterados da consciência, que está muito... foi uma coisa que foi muito estudada a partir da década de 60, com a contracultura, né? E eu vou fazer referência a uma obra, a única que tem em português, que chama-se Psicologia Anomalística, ou Anômala. Quem traduziu essa obra foi o Hélito Zangari e a esposa dele, a Fátima Machado. Esses dois são meus amigos, porque nós ficamos 10 anos juntos no laboratório de psicologia da religião da USP, que já falei aqui com o Geraldo Paiva, que era o nosso líder de pesquisa. E com a aposentadoria do Geraldo, aos 70 anos, o Hélito assumiu o laboratório e transformou o laboratório num laboratório de psicologia anômala. É uma coisa nova dentro da psicologia, tem uns 20 anos. O que é a psicologia anômala? A psicologia anômala é o estudo científico dos chamados fenômenos extrasensoriais. Que conclusão que os psicólogos chegaram? Que não existe nada extrasensorial.